Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Bem-vindos à nossa leitura do Chaitanya Charitamrita de Srila Krishnadas Kaviraj Goswami. Então nós estamos lendo do Madhya Lila, capítulo 2, as manifestações estáticas de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Antes de iniciarmos, deixe-me oferecer minhas respeitosas reverências a Srila Prabhupada e todos os meus ouvintes, todos os Vaishnavas. Namam Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pasachade Satarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gorangira De Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suchi Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Vya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, mais uma vez, bem-vindos. Lendo do Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 2, as manifestações estáticas de Sri Chaitanya Mahaprabhu, verso 17. Então, esse verso aqui é Sri Chaitanya Mahaprabhu cantando os versos, os slokas do Jagannatha Vallabha Nataka, que foi escrito por Ramananda Roy. Então, assim, uma série de versos lindíssimos que mostra a natureza do amor de Srimati Radharani por Krishna. Então, o verso é o seguinte: Eimata vilapa kare vivala antara rayera nataka shloka pade nirantara. Desta forma, Sri Chaitanya Mahaprabhu sempre expressou perplexidade e lamentou a separação de Krishna. Nessas ocasiões, ele costumava recitar os slokas, os versos do drama de Ramananda Roy, conhecido como Jagannatha Vallabha Nataka. Então, nos últimos 12 anos de Chaitanya Mahaprabhu em Jagannatha Puri, ele estava completamente enlouquecido pela separação e pelo amor de Krishna. Não nos esquecemos que Chaitanya Mahaprabhu é a própria manifestação de Srimati Radharani. Então essas emoções reveladas aqui no Chaitanya Charitamrita por Krishnadas Kaviraj Das Goswami, essas emoções, elas são as mesmas emoções de Srimati Radharani. Se uma separação tão intensa de Krishna, Govinda Virahename, uma separação tão intensa que ela até mesmo entra assim no estado enlouquecido, como nós vamos ver os versos, não é, que foi composto por Ramananda Roy, um dos discípulos íntimos de Chaitanya Mahaprabhu. Então, o verso 18 diz: Srimati Radharani costumava lamentar: nosso Krishna não percebe o que sofremos
com as injúrias infligidas no decorrer de nossos relacionamentos amorosos. Na verdade, somos maltratadas pelo amor, porque o amor não sabe onde atacar e onde não atacar. Assim como dizemos que o amor é lindo, né? E quando existe esse amor entre o sexo oposto, né? Então, na verdade, é um relacionamento cheio de emoções, né? Cheio de emoções, que muitas vezes a pessoa sente-se maltratada mesmo, maltratada pela atitude do amante ou da amada. Então, Srimati Radharani, ela manifesta aqui um sentimento, né, de sofrimento das injúrias infligidas, né, devido ao relacionamento amoroso com Krishna. Então, embora ela tenha esse amor intenso por Krishna, devido a esse amor intenso por Krishna, ela experimenta aflição. Ela experimenta aflição e sofrimento. Imagina, nós pensamos que o sofrimento é só neste mundo material. Não, o sofrimento ele faz parte da natureza da entidade viva. Aqui nesse mundo material nós experimentamos o sofrimento devido à nossa ignorância de Krishna, devido ao nosso apego ao corpo material, devido ao nosso desejo de nos assenhorear de tudo que vemos. Mas observamos aqui, por essas orações de Srimati Radharani, pelo humor de Chaitanya Mahaprabhu, que existe também o sofrimento na natureza transcendental, espiritual. Mas esse sofrimento é de uma outra natureza também. Não é o mesmo sofrimento que nós experimentamos aqui. Sim, essa separação de Srimati Radharani, essa separação de Chaitanya Mahaprabhu com Krishna, assim, traz uma dor muito grande em seus corações. Então aqui ela manifesta isso nesse shloka, não é, que foi composto por Ramananda Roy. O Chaitanya Mahaprabhu, ele assim se identifica completamente com esses versos escritos por Ramananda Roy. Na verdade, Ramananda Roy e Swarupa Damodar Goswami, eles escreviam esses versos justamente para apaziguar a mente de Chaitanya Mahaprabhu. Então, Srimati Radharani, ela se achava maltratada, não? Porque, como ela diz aqui, nunca sabemos o amor aonde ele irá atacar, aonde ele não irá atacar. Ela diz, o mesmo Cupido não sabe de nossa condição muito enfraquecida. O que devo dizer a alguém? Ninguém pode entender as dificuldades dos outros. Então você conhece as suas dificuldades, os seus sofrimentos. Por mais que uma pessoa pode narrar os seus sofrimentos a você, na verdade você não tem uma compreensão do que aquela pessoa sofre. Só mesmo que nós experimentamos é que nós sabemos as dificuldades que nós temos nos nossos sofrimentos. Mas, como Srimati Radharani diz aqui, não se pode entender o sofrimento dos outros. Nossa vida, ela diz, na verdade não está sob nosso controle, pois os jovens permanecerão por 2 ou 3 dias e logo terminarão. Então, aquele amor apaixonado, né, dos jovens que vem e vai, se encontram e desfrutam de um relacionamento amoroso, mas logo as flechas de Cupido atuam de diferentes formas,
na forma de ciúme, na forma de esquecimento, na forma de rejeição, de diferentes formas. Então, Srimati Radharani diz, nessa condição, ó Criador, qual será o nosso destino? Aí Prabhupada diz que esse verso é do Jagannatha Vallabha de Ramananda Roy, verso 3.9. Então os seguintes versos também são do Jagannatha Vallabha Nataka. Srimati Radharani falou assim, angustiada devido à separação de Krishna. Ó, o que devo fazer de minha angústia? Depois que conheci Krishna, minhas propensões amorosas surgiram, mas ao me separar dele, recebi um grande choque, que agora continua como o sofrimento de uma doença. Então as propensões amorosas, não? Quando ela conhece Krishna, então aquelas propensões, elas se manifestam, ela conhece aquele amor por Krishna, mas quando Krishna se afasta dela, quando Krishna se separa dela, então ela fica em estado de choque. Ela fica em estado de choque e ela compara esse estado de choque como uma doença. Ela diz, o único médico para essa doença é o próprio Krishna, mas ele não está cuidando dessa planta que brota do serviço devocional. O que posso dizer sobre o comportamento de Krishna? Então assim, esse seu humor, onde ela começa a condenar Krishna. É aquele mesmo humor quando Uddhava foi entregar a mensagem de Krishna para as gopis, e Srimati Radharani sai a esmo e começa a falar com o zangão, com a abelha. E ela começa a criticar o zangão assim, como sendo um mensageiro de Krishna, e começa a falar sobre Krishna, criticar até o próprio abelhão, da natureza, não é, do comportamento de Krishna. Aquele comportamento onde você vai, desfruta e abandona aquele objeto desfrutável. Como a abelha, não é? A abelha, ela vai a uma flor e ela desfruta daquele néctar da flor, e tão logo já não tenha mais o néctar, a abelha parte para uma outra flor. Tão logo já não existe néctar, a abelha parte para uma outra. Um estudante, tão logo ele complete os seus estudos com o seu professor, ele abandona o relacionamento com o seu professor. Não é? Um empregado, tão logo ele também se desvencilha do seu padrão, ele abandona aquele patrão, já não serve mais. Uma prostituta tem o seu amante, tão logo aquele amante, o seu dinheiro se esvai, e ele se vai, ela também já busca por um outro. Então, essa é a natureza desse mundo, né? Nós buscamos pelo néctar e tão logo desfrutamos daquele néctar, já buscamos outro néctar. Então, Srimati Radharani se via dessa maneira, que Krishna vem, ele nos chama para a dança da raça, ele desfruta de nós, as gopis, e depois se vai. Então assim ela se sente muito doentia, não é? E o único médico que pode cuidar daquela doença é o próprio Krishna, com a sua presença. Com a sua presença. Então ela começa a criticar o comportamento de Krishna. Aí ela diz, externamente ele é um jovem amante muito atraente, mas no fundo é um grande trapaceiro, muito especialista em matar as esposas dos outros. Porque na raça da dança também é a mesma coisa. Ele toca a sua flauta, né, a quinta nota de sua flauta, e com essa quinta nota da flauta ele atrai todas as gopis de Vrindavana. E as gopis, elas têm seus afazeres, ela tem seus esposos, ela tem seus filhos, mas elas abandonaram tudo, deixaram seus filhos, deixaram a cozinha, deixaram seus esposos para se encontrar com Krishna na floresta.
E quando elas estão ali com Krishna na floresta, Krishna começa a dizer para elas: por que vocês estão aqui? Vocês deveriam estar nas suas casas, cuidando de suas famílias. Agora vão. Então assim, isso matava o coração das gopis, né? As gopis ficavam completamente entristecidas, né? Por isso que ela diz aqui, Krishna, ele é um garoto muito atraente, ele toca a sua flauta, nos atrai, mas ele é um trapaceiro. Então logo ele nos atrai, ele nos dispensa. Ele é muito especialista em matar as esposas dos outros. Ela continua, né, lamentando sobre as consequências de amar Krishna. Então, na verdade, o amar a Krishna é muito doloroso, né? Porque Krishna, nós queremos Krishna, mas Krishna, ele some da nossa visão, some da nossa vida, e aquilo são consequências muito drásticas, né? Então ela diz: meu querido amigo, eu não entendo os princípios reguladores dados pelo Criador. Eu amava Krishna pela felicidade, mas o resultado foi exatamente o oposto. Então, buscamos Krishna, amamos Krishna para sermos felizes. Mas depois que obtemos Krishna, Krishna atua da sua forma independente. Krishna é o supremo independente, Swarat. É supremamente independente. E assim, ele não tem nenhuma dificuldade em deixar os seus devotos. Mas ele faz tudo isso também para que o amor do devoto se intensifique, e naquela separação, não? Na verdade, o amor se torna mais intenso. Isso é a natureza ambígua, não? Do serviço devocional. Aí Radharani diz: agora estou em um oceano de angústia. Deve ser que agora vou morrer, pois minha força vital não existe mais. Este é o meu estado de espírito. Então tem momentos assim que Shrimati Radharani, ela quase que deixa o seu ar vital, e as gopis ficam completamente enlouquecidas vendo a situação de Shrimati Radharani pela falta de Krishna. Ela continua: por natureza, os assuntos amorosos são muito tortuosos. Então, os assuntos amorosos, não é? Nós temos experiência nesse mundo material. Quem não se apaixonou nesse mundo material? E os relacionamentos são sempre muito tortuosos, não é? Então, a natureza desse mundo material é um reflexo pervertido do mundo espiritual. As raças, não é, que existem no mundo espiritual, a raça de Madhurya, ela é sempre muito doce. Ela traz um resultado sempre muito doce, mesmo que seja dentro desse relacionamento tortuoso, ou dentro desse sofrimento, como Shrimati Radharani manifesta aqui. Porque, na verdade, quando Radharani está nessas emoções, ela está assim num estado de felicidade indescritível. Mas no mundo material, a raça, ela se mistura e aí se torna ódio, se torna como amantes vemos nos jornais, não é? Pessoas se amam e depois um se mata o outro. Como é que se diz agora? Existe não me recordo agora o nome, mas na televisão sempre vemos, né? Os assassinatos por amor, né? Geralmente alguns homens matam as suas namoradas, esposas, porque são tão possessivos, né, que eles não conseguem ver que o relacionamento está terminado, e assim eles preferem matar.
Então, nesse mundo material, é o reflexo do amor do mundo espiritual, mas aqui ele termina em terror, em horror. Mas a natureza dos assuntos amorosos, tortuosos do mundo espiritual, sempre terminam em bem-aventurança, sempre se manifestam em bem-aventurança. Então, Radharani diz, por natureza os assuntos amorosos são muito tortuosos, eles não possuem conhecimento suficiente, nem consideram se um local é adequado ou não, nem aguardam os resultados. Pelas cordas de suas boas qualidades, Krishna, que é tão cruel, amarrou meu pescoço e minhas mãos, e não consigo obter alívio. Então, as cordas de Krishna, não é? Ele amarra os habitantes de Vrindavana. Quando Krishna se foi de Vrindavana, assim, todos os habitantes de Vrindavana, não só as gopis, mas todos os habitantes, Nanda Maharaj, Yashoda Mai, as gopis mais velhas, as crianças, os amigos de Krishna, eles ficaram completamente arrasados. Assim, Prabhupada descreve a emoção, não é, dos habitantes de Vrindavana como uma pintura paralisada. Não é? Assim, todos se paralisaram assim, em choque da separação de Krishna. Então Krishna ele é muito cruel, mas mais uma vez essa crueldade faz com que o relacionamento amoroso se intensifique ilimitadamente. Então Srimati Radharani continua, em meus casos amorosos há uma pessoa chamada Madana. Suas qualidades são as seguintes. Pessoalmente, ele não possui um corpo denso, mas é muito hábil em causar dores aos outros. Ele tem 5 flechas e, fixando-as em seu arco, atira-as nos corpos de mulheres inocentes. Assim, essas mulheres tornam-se inválidas. Seria melhor se ele tirasse minha vida sem hesitação. Mas ele não o faz. Ele simplesmente me causa dor. Nas Escrituras está dito que uma pessoa nunca pode conhecer a infelicidade na mente de outra. Portanto, o que posso dizer de meus queridos amigos, Lalita e dos outros? Srimati Radharani tinha suas Sakhis, amigas íntimas, Lalita, Tungavidya, Sudevi, Champakalata, e assim, elas também experimentavam esse mesmo sofrimento. Então ela dizia, o que eu posso dizer a minhas queridas amigas, né, Lalita e todos os outros que sentiram essa, como diz aqui, as flechas de Krishna, né, que destrói a pessoa. Então as Sakhis, né, as Asta Sakhis, as 8 Sakhis íntimas de Srimati Radharani, elas também experimentam essa mesma dor, a dor da separação de Krishna. Nem podem entender a felicidade dentro de mim. Ou seja, nem as Sakhis podem entender a infelicidade que Srimati Radharani experimenta, e nem Srimati Radharani pode experimentar ou entender os sentimentos de suas amigas íntimas, as Sakhis. Elas simplesmente tentam me consolar repetidamente, dizendo, querida amiga, seja paciente. Então as Sakhis estão sempre tentando consolar ou consolando Srimati Radharani. Assim, Krishna se vai da presença
de Srimati Radharani. Radharani entra assim num estado completamente enlouquecido. Então assim, as Sakis, elas tentam consolar, elas consolam Srimati Radharani. Eu digo, minhas queridas amigas, vocês estão me pedindo para ter paciência, dizendo que Krishna é um oceano de misericórdia e que em algum momento no futuro ele me aceitará. No entanto, devo dizer que isso não vai me consolar. A vida de uma entidade viva é muito oscilante. É como a água na folha de uma flor de lótus. Tem uma canção, né? A felicidade é como a gota do orvalho na rosa que cai assim. Não me lembro dessa canção. Quem viverá o suficiente para esperar a misericórdia de Krishna? Um ser humano não vive mais de 100 anos. Você também deve considerar que a juventude de uma mulher, que é a única atração para Krishna, permanece por apenas alguns dias. Então, mais uma vez, ela aqui, de uma forma sarcástica, né? Dizendo que as mulheres, elas manifestam uma beleza jovial, mas aquela beleza, ela permanece por alguns dias. Então, Krishna vai deixar. Se você diz que Krishna é um oceano de qualidades transcendentais e, portanto, deve ser misericordioso algum dia, só posso dizer que ele é como fogo, que atrai mariposas por seu brilho deslumbrante e as mata. Como esse mundo material é como o fogo, né? Nós como as mariposas que vamos nesse fogo do mundo material e acabamos morrendo. Então aqui o exemplo é de que Krishna é como fogo, não é? E as mariposas, elas se atraem por esse Krishna, assim como as mariposas se atraem pelo fogo e elas buscam ali a sua morte, não é? Da mesma forma, as entidades vivas, elas buscam por essa beleza, esse fogo, não é? Essa coisa atrativa que é Krishna, mas elas são como atiradas no fogo, né? Ao nos mostrar suas qualidades transcendentais, ele atrai nossas mentes e mais tarde, ao se separar de nós, ele nos afoga em um oceano de infelicidade. Então, assim, dessa forma, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami continua. O Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu lamentou num grande oceano de tristeza. Chaitanya Mahaprabhu estava se lamentando, cantando esses versos, né, compostos por Ramananda Roy. E assim, aceitando aquele mesmo humor de Srimati Radharani, estava completamente assim, se sentindo num grande oceano de tristeza, né? Assim como o oceano é ilimitado, a sua tristeza era ilimitada devido à separação de Krishna. E assim, Krishnadas Kaviraj Goswami diz, ele abriu as portas de sua infelicidade. Chaitanya Mahaprabhu sentia-se muito infeliz. Então ele abriu as portas de sua infelicidade. Então é inconcebível, né? Inconcebível esse amor de Chaitanya Mahaprabhu por Krishna, esse amor de Srimati Radharani por Krishna, onde eles experimentam um oceano de tristeza. Então isso é algo inconcebível para nós. O máximo que nós podemos experimentar ou entender é que também as relações amorosas neste mundo material, nós experimentamos tristeza, sofrimento, ansiedade. Então assim, isso também existe no mundo espiritual, na natureza espiritual. Mas a natureza espiritual é sempre bem-aventurada.
Satchidananda Vigraha. Essa é a natureza do mundo espiritual. Mesmo esse sofrimento, esse oceano de tristeza, ele também está situado dentro da Hladini Shakti, da potência de prazer de Krishna. Krishnadas Kaviraj Goswami diz: forçado pelas ondas de êxtase, somente Chaitanya Mahaprabhu vagou sobre as doçuras transcendentais. E ele recitou outro verso. Esse outro verso vai ficar para uma próxima ocasião. Venho amanhã novamente, vamos fazer essa leitura. Então aqui diz que, forçado pelas ondas de êxtase, sua mente vagou sobre as doçuras transcendentais. Então foi descrito que essa tristeza, não é, de Chaitanya Mahaprabhu abriu as portas da sua infelicidade. Mas ao mesmo tempo aqui diz que ele vagou sobre as doçuras transcendentais. Então, como disse, não é? Isso é Ananda. Ananda. Isso é a natureza do mundo espiritual. Sempre Ananda. Hare Krishna. Muito obrigado pela sua atenção. Srila Prabhupada Ki Jai.